Olá, meu nome é Gustavo e você está no canal Odisseia Cósmica. A partir de hoje, irei trazer uma série de novos vídeos abordando a história e a vida de vários personagens do universo de Tolkien. O primeiro deles é um dos personagens mais marcantes que viveu na Primeira Era, Fëanor. Ele é considerado o maior de Noldor, e com uma incrível habilidade de artesão, é conhecido como o maior artífice do Reino dos Elfos. Guerreiro e mestre das palavras, seu espírito ardia como uma chama. Suas ações e liderança iriam mudar para sempre os eventos da Terra-média na Primeira Era. Fëanor nasceu em 1169 do Ano das Árvores, na cidade de Tirion. Filho de Mirion e Finwë, quando Fëanor nasceu, estava destinado a ser o maior dos elfos. Seu espírito e força era tal que ao nascer, sua mãe teve seu espírito quase totalmente consumido, para que Fëanor pudesse então nascer. O livro Silmarillion descreve o nascimento de Fëanor da seguinte maneira. Naquela época nasceu em Aldamar, na casa do rei em Tirion, no cume de Túna, o filho mais velho de Finwë e o mais amado. Curunfinwë era seu nome, mas por sua mãe era chamado de Fëanor, espírito de fogo, e assim é lembrado em todas as histórias dos Noldor. Miriel era o nome da sua mãe, que era chamado de Serindê, por sua extraordinária competência no tear e no bordado, pois suas mãos eram mais adequadas à delicadeza do que qualquer outras entre os Noldor. O amor de Finwë e Miriel era imenso e cheio de alegria, pois começara no reino abençoado nos dias de bem-aventurança. Entretanto, ao dar à luz a seu filho, Miriel foi consumida em corpo e espírito, e depois do nascimento da criança, ela ansiava por se livrar do esforço de viver. Nunca mais terei filhos, pois as forças que teriam nutrido as forças de muitos foram todas para Fëanor. Mas Miriel infelizmente falece nos jardins de Lórien e Finwë acaba casando com Indis, e eles têm outros filhos, Fingonfin, Finarfin, Findis e Irimê. Entre seus filhos, Finwë tinha Fëanor como seu favorito. Quando Fëanor chega à idade adulta, se torna um ferreiro habilidoso, linguista e mestre em muitas obras. No ano de 1250, ele cria um sistema de escrita chamado Tengwar, que também seria conhecido como o alfabeto fëanoriano. Embora tenha sido uma grande conquista, Fëanor se tornou mais notório por seus trabalhos como artífice. Ele quem criou o famoso Palantiri, as grandes pedras de visão que sobreviveriam até a Terceira Era. Ele também cria as lâmpadas fëanorianas, lâmpadas que emitem uma chama azul contidas em um cristal branco. Se tornou uma invenção famosa porque elas não poderiam ser apagadas por vento ou por água. No entanto, todas essas criações seriam secundárias, se comparadas com a sua maior criação, a Silmarils. Antes dele criar as grandes gemas em Valinor, casou-se com Nerdanel, a filha de Matan, outro grande artesão élfico. Fëanor e Nerdanel tiveram 7 filhos: Maedhros, Maglor, Ceregorn, Carantyr, Curufin, Anrod e Anhas. Em 1400, Melkor, tendo sido mantido cativo nos salões de Mandos, convence os Valar que ele havia se arrependido do grande mal que havia trazido na Terra. Os Valar permitem que o Lorde das Trevas viva novamente entre o povo de Valinor, e ele imediatamente procura corromper os Noldor e usá-los para seus propósitos malignos. Fëanor experimenta uma sombra de presciência e, por desconfiar de Melkor, começa a pensar como a luz das 2 árvores poderia ser preservada. Para aqueles que não estão familiarizados, as 2 árvores são as primeiras fontes de luz para todo o mundo criado por Tolkien. Seus nomes eram Iluin, a prateada do norte, e Ormal, a dourada do sul. Porém, essas 2 primeiras árvores foram destruídas por Melkor. Quando os Valar se retiraram para Valinor para fazerem seu lar no continente ocidental, Yavanna,
a Valar dos seres vivos, criou outras 2 árvores para fornecer um novo par de fontes de luz, sendo também uma de prata e ouro. Seus nomes eram Telperion e Laurelin. Muitos acreditam que Fëanor teve a ideia de reproduzir a luz das 2 árvores depois de ver o cabelo de Galadriel, que também era dourado e prateado. Fëanor pediria a Galadriel uma única mecha de cabelo 3 vezes diferentes, e Galadriel recusou todas as vezes, pois ela percebeu uma escuridão que pairava sobre Fëanor. No ano de 1450, depois de labutar por um ano inteiro nas árvores, Fëanor consegue capturar a luz das 2 árvores em 3 grandes joias, as Silmarils. Fëanor começa a visualizar estas joias acima de tudo, e viria protegê-las de todos, o que começa a gerar uma grande cobiça em Melkor, que trabalhava para manipular o elfo que ele mais odiava. Melkor então começa a espalhar mentiras que acabam chegando aos ouvidos de Fëanor. Mentiras dizendo que seu meio-irmão Fingolfin planejava usurpar o trono e se tornar herdeiro da realeza dos Noldor, e que tomaria também as Silmarils para si. Já Fingolfin recebe a mentira de que Fëanor, junto com seu pai ao seu lado, o rei Finwë, planeja expulsar ele e sua família de Valinor. Com as mentiras circulando, uma grande tensão ocorre e os Noldor começam a forjar armas pela primeira vez em Valinor. Com o passar dos anos, a malícia de Fëanor em relação ao seu irmão cresce a tal ponto que em 1490 ele ameaça a vida de Fingolfin. Em resposta, os Valar são obrigados a exilar Fëanor na fortaleza de Fórmenos, e Fëanor leva muitos tesouros consigo, incluindo as Silmarils. Em demonstração de apoio, o rei Finwë também se muda para Fórmenos. Melkor então desaparece. Os Valar, agora sabendo que ele estava por trás dos feitos de Fëanor, em 1492, Melkor aparece em Fórmenos, tentando manipular Fëanor ainda mais. No entanto, Fëanor percebe a verdadeira intenção de Melkor estar ali, que é possuir as Silmarils. Fëanor bate os portões na cara de Melkor, que em fúria foge mais uma vez. Em 1495, os Valar tentam reconciliar as pazes entre os irmãos Fëanor e Fingolfin, assim como tentam reconciliar os próprios Noldor com os Valar, pois devido à influência de Melkor, agora conhecido como Morgoth, o relacionamento deles havia se fragilizado. Acontece uma reunião em Valimar, onde Fingolfin oferece a sua mão a Fëanor, reconhecendo o lugar de direito, como o irmão mais velho de sua família. Com relutância, Fëanor acaba aceitando. Enquanto isso, Morgoth vai para o sul, para a terra de Avatar, onde ele encontra e pede ajuda a uma criatura gigantesca e maligna em forma de aranha, conhecida como Ungoliant. Juntos, eles retornam ao norte e, enquanto Fëanor e Fingolfin estão se reconciliando, destroem as 2 árvores, mergulhando Valinor em uma escuridão. Quando Yavanna encontra as 2 árvores mortas, ela declara que só pode restaurá-las se usar o poder das Silmarils. Manwë, o senhor dos Valar, pede a Fëanor que lhe dê as Silmarils para este propósito. Fëanor recusa prontamente, dizendo que não desistirá voluntariamente de suas Silmarils. Fëanor também diz aos Valar que se eles os forçassem a fazer isso, eles não seriam melhores do que Melkor. Pouco tempo depois, os mensageiros de Fórmenos trazem péssimas notícias. Enquanto os elfos e Valar estavam distraídos pelas mortes das árvores, Melkor chegou à fortaleza em uma escuridão impenetrável como névoa negra, e Finwë, o pai de Fëanor, foi morto pelo Lorde das Trevas, o primeiro a morrer nas terras de Valinor. Em sua vitória, Melkor invade o cofre de Fëanor e leva consigo muitas joias, incluindo as Silmarils. Melkor e Ungoliant fogem para a Terra-média via Elcaraxe, as terríveis terras congeladas no norte. Enfurecido, Fëanor reivindica a realeza dos Noldor e nomeia Melkor como Morgoth, que significa inimigo negro ou tirano das trevas. Ele desperta os Noldor fazendo um discurso apaixonado de que eles deveriam deixar Valinor e perseguir seu inimigo com a guerra. Ele falou por muito tempo
e sempre incitou os Noldor a segui-lo, e por suas próprias proezas a conquistar a liberdade e grandes reinos nas terras do leste, antes que fosse tarde demais, pois ele ecoou as mentiras de Melkor de que os Valar os enganaram e os manteriam cativos para que os homens pudessem governar a Terra-média. Então Fëanor fez um juramento terrível. Imediatamente seus 7 filhos pularam para o seu lado, e cada um fez o mesmo juramento: lutar contra qualquer um, elfo, homem, maia ou Valar. A qualquer um seria considerado inimigo se retessem as Silmarils de Fëanor. Assim, ao brandirem suas espadas, elas brilharam vermelhas como sangue, desembainhadas ao clarão das tochas. Fëanor, envolto em fúria, mal tinha percebido que seu discurso continha as próprias mentiras de Melkor. Invocando o nome do próprio Ilúvatar, seu juramento levaria a uma grande tragédia e derramamento de sangue. Fëanor então conduz seu povo às costas de Amon, especificamente no porto de Alcalond, onde viviam os elfos Teleri. Ao chegar no porto, Fëanor exige que os Teleri deem seus navios para que eles possam navegar até a Terra-média. Quando os Teleri se recusam, Fëanor ordena a seus seguidores que tomassem os navios à força. Os Teleri resistem e uma batalha começa, deixando muitos deles mortos. Os demais Noldor continuaram seguindo mais ao norte, e Mandos pronunciou uma condenação que recairia sobre os Noldor, predizendo o sofrimento que virá para o seu povo e seu banimento das terras de Amon. Finarfin, pai de Galadriel e um dos irmãos de Fëanor, conduz um pequeno grupo de Noldor de volta para Valinor, onde eles se arrependem da sua escolha e são perdoados. Enquanto isso, Fëanor lidera seu povo para o norte, até chegarem a Helcaraxë, no ano de 1497. Porém, sem navios suficientes para transportar todos os Noldor através do mar, Fëanor, seus filhos e seus seguidores pegam os navios em segredo e navegam para Losgar, finalmente chegando na Terra-média. Ao invés de mandar os navios de volta para que Fingolfin e os outros Noldor pudessem fazer a travessia, Fëanor queima os navios, dizendo que considerava Fingolfin, seu irmão, e Finrod, seu sobrinho, uma bagagem desnecessária. Fingolfin e Finrod veem os navios queimando à distância e optam por continuar a jornada através do perigoso e mortal caminho de gelo Helcaraxë. Enquanto isso, na Terra-média, em Angband, Morgoth descobre que os Noldor estão perseguindo-o e antecipam um ataque ao acampamento de Fëanor, na área de Mithrin. Esta batalha, conhecida como Dagor nu Giliath, dura por 10 dias e acaba com a vitória dos exércitos de Fëanor, onde o exército de Morgoth acaba sendo dispersado. Ainda queimando em raiva, Fëanor lidera seus filhos enquanto eles avançam para Angband, chegando por Dor Daedeloth, próprias terras de Morgoth. E é neste lugar que Fëanor é emboscado por um contingente de Balrogs. Com poucos parentes e guerreiros ao seu redor, Fëanor luta bravamente, abatendo seus inimigos, mesmo depois de receber vários ferimentos. Mas no final, as forças dos Balrogs são superiores às forças de Fëanor, que é mortalmente ferido por Gothmog, o senhor dos Balrog. Logo em seguida, os filhos de Fëanor aparecem com sua grande força e expulsam os demônios de Morgoth. Eles carregam o seu rei de volta para as encostas de Ered Uethrin. Vislumbrando de longe os picos de Tangorodrim, Fëanor amaldiçoa Morgoth por 3 vezes. Mas com os olhos da morte, Fëanor entende que sem a ajuda dos elfos nunca poderão derrubar as torres escuras da fortaleza de Morgoth. Com a passagem de seu espírito de fogo, o corpo de Fëanor é reduzido em cinzas. E em toda a história, nem nunca antes, nem depois, houve uma morte como esta, que foi vista ou ouvida como a de Fëanor. Seus filhos, tendo sobrevivido à batalha, ainda estavam sujeitos ao juramento de seu pai, que levaria a mais conflito, tragédia e desastre. O espírito de Fëanor viajaria para os salões de Mandos, e lá permaneceria, para nunca mais ser reencarnado enquanto o mundo durasse. Essa é a história de Fëanor, o maior dos Noldor, e primeiro de uma série de personagens do universo de Tolkien que eu trarei para esse canal,
para conhecermos a história. Caso tenha se interessado em ler sua história, ela pode ser encontrada no livro Silmarillion, livro que pode ser facilmente encontrado em livrarias e pela internet. Um fraterno abraço a todos e até o próximo vídeo.